pessoal, eu me chamo Maria Raícha, eu faço parte do curso aqui de Física Bacharelado e sejam muito bem-vindos a mais um Sala de Estudantes, onde o tema de hoje vai ser sobre expectativas e realidades que você tem a partir do momento que você entra no curso de Física. Eu tô aqui com alguns convidados e nós vamos, vou deixar eles se apresentarem e vamos nessa linha de raciocínio aí durante o episódio. Pode falar. Oi, meu nome é Yasmin, eu entrei nesse período, né, do curso de Física Bacharelado e eu espero poder contribuir um pouco com a mínima experiência que eu adquiri até agora. Meu nome é Gustavo Fernandes dos Santos, eu tô curso Física Bacharelado, estou atualmente no terceiro período do curso e eu tenho algumas coisas para contar aqui. Olá, me chamo Túlio, eu estou no terceiro período do curso de Física Bacharelado e espero contribuir com a conversa. Oi, eu sou a Beatriz, eu estou no primeiro período do curso Física Bacharelado e contar um pouquinho de como está sendo até agora. Então, pessoal, vamos passar primeiro a palavra para Yasmin. Então, Yasmin, quais eram as suas expectativas antes de entrar no curso de Física Bacharelado? E agora que você entrou, assim, o que para você mudou? Qual foi o impacto? Bem, antes de entrar no curso, sempre falavam, você não vai conseguir, é um curso muito difícil. Sempre fui alertada, né, que pela maioria da turma, né, dos estudantes serem homens, sempre tem aquilo, né, deles saberem mais. Mas, assim, as veteranas, né, você, por exemplo, sempre ajudam a gente. E isso não é uma coisa que, até o momento, está me abalando. Eu acho que a convicção que eu tinha quando eu entrei aqui é a mesma que eu tenho agora. Que, apesar das dificuldades que eu estou tendo, eu não pretendo desistir nem por alguém me fazer inferior ou eu me sentir inferior a outra pessoa. Certo. E você acha que, assim, o que mais era diferente, assim, no ensino médio e agora que você entrou no curso? Teve um impacto em qual ponto, por exemplo, assim? É que no ensino médio os professores, eles meio que estavam cobrando sempre. É muita cobrança para nota, para você entender conteúdo. E aqui não, aqui você tem que buscar o seu próprio conhecimento. Os professores, eles não ficam no seu pé para você entender, para você estudar. Então, aqui você tem que ter disciplina para você buscar aquilo que você realmente quer. E essa adaptação de você ser o seu próprio mentor, ser o seu próprio rumo, assim, na faculdade, você acha que dificultou muito, né, para você no início? No começo sim, porque a gente não sabe como vai ser as matérias, né? A gente escuta de veteranos, escuta de pessoas fora da universidade, mas é o meu primeiro contato, né? Meu primeiro período. Então eu não sabia como iam ser as matérias e tudo mais. Eu não sabia como me organizar para poder estudar e conseguir absorver o máximo de conhecimento que eu poderia. Mas agora, né, já passou alguns meses, já passaram as primeiras provas. Então, agora o cronograma já é definido. Já consigo ver minhas dificuldades e como eu tenho que estudar para poder superar isso. Isso, ok. Obrigada, Yasmin. Nós vamos passar agora a palavra para o Gustavo. Então, Gustavo, quais eram as suas expectativas antes de entrar no curso de Física Bacharelado e o que você acha que mudou agora? Antes de entrar no curso, eu fazia parte do Ifalsatuba. Eu não digo que eu era um dos melhores estudantes naquela época. A matéria que eu mais me dava ruim era a física. Mas eu gostava muito de matemática, por isso que eu ia entrar no curso de matemática bacharelado antes de entrar no curso de física bacharelado. Acabou que eu não tive nota de corte para passar em matemática bacharelado, mas acabei fazendo de física porque eu realmente me interessava um pouquinho. Na época, minha professora era a Ana Paula, que era a professora daqui do IF, não sei se é de EAD, não sei dizer o certo, mas eu realmente gostava de tentar entender como funcionavam as coisas e por isso decidi fazer o curso de física. Eu não tinha muita expectativa em, tipo,
Eu não sei, quer dizer, eu tinha muita expectativa para refletir agora, que eu achava que eu ia me dar bem em matéria de cálculo, física. Em cálculo eu ainda fui melhor do que em física, sendo bem sincero. Quem nunca chorou por derivada, né? Que atira a primeira pedra, mas continue. Não, o problema não foi derivada, foi física mesmo. Então, você falou que você tinha um interesse a mais por matemática. Sim. Você pretende seguir, assim, uma linha nessa área de física, matemática? Eu penso em ser mais físico teórico mesmo, Sim. porque eu também tenho interesse nisso. E não sei se no futuro eu vou fazer matemática e bacharelado em um futuro, mas quem sabe, né? Mas por enquanto... Então, talvez seja um assunto delicado, mas eu vou te perguntar, assim, você falou que no ensino médio você tinha muita dificuldade em física, mas te interessava. Sim. E aí você entrou no curso, e quando você entrou no curso você teve até mais facilidade com cálculo do que com física. Sim. O que você acha que era o ponto crucial, assim, para você falar da matéria que você não se saía bem em física? É que eu comecei logo com... Eu tive aula durante a pandemia, então, tipo, eu não tive cinemática, não tive nada, só comecei logo com eletrostática. Aí comecei eletromagnetismo, comecei com resistores, essas coisas. Sim. Acabou que me dei bem mal. Então, atualmente, o que você tá achando da sua vivência aqui no curso de física, já que você já passou um tempinho desde que você entrou, assim? Eu realmente gosto daqui, eu gosto do pessoal daqui, eu gosto de estudar para as matérias, eu gosto de várias coisas. Eu realmente me interesso pelo curso. Mesmo se eu não tenha cursado matemática e bacharelado, eu realmente gosto de ficar aqui no curso de física mesmo. Sim. Existe alguma dificuldade, assim, ainda nas matérias da física que você sinta que, meu Deus, eu não consigo? Não, Ou tá mais tranquilo? Não, mas eu ainda digo que o maior problema dos estudantes aqui é a procrastinação. Disso eu tenho certeza. Disso eu tenho certeza. Você tá certo. Até a gente pegar um ponto em que sentar pra se concentrar é complicado. Mas então, mais alguma coisa a acrescentar? Acho que não. Ok. Eu vou passar a palavra pro Túlio agora. Túlio, me fale quais eram as suas expectativas e agora o que mudou quando você entrou pro curso. E eu vou passar a palavra para você pode ir. Certo. Semelhante ao meu colega, meu curso principal, a minha principal escolha não era física no começo. Eu nunca fui um bom aluno no ensino médio, em geral, principalmente nas matérias de exatas. A única matéria que eu realmente era boa era biologia. Então, isso me fez decidir que minha escolha principal seria biologia. Semelhante ao Gustavo, eu não tirei nota de corte suficiente para passar em biologia e minha segunda escolha era física bacharelado. Aí eu nunca tive nenhuma expectativa, não tinha noção do que era o curso e só fui indo. O que você acha que fez assim a sua chavinha virar assim de quando você entrou no curso de física, você falou, eu vou continuar? O que você acha que foi um ambiente, a área acadêmica que você queria seguir? Eu creio que foi o ambiente mesmo. As pessoas que eu conheci aqui, o meu interesse por física também foi aperfeiçoado, né? Acabei pegando mais interesse nessa área de física e percebi que realmente se eu tivesse escolhido outra área, eu não teria o mesmo nível de interesse quanto eu tenho aqui na física. Uma pergunta é que, assim, qual foi o seu impacto, assim, que teve assim que você entrou no curso? Normalmente a gente tem esse impacto com cálculo 1. Qual foi o seu impacto que você falou, meu Deus, eu tenho que sentar para estudar, senão eu não consigo seguir? Inicialmente, quando eu ainda não tinha muita noção, estava muito acostumado com o ensino médio, que não, como ela tinha comentado, não tinha tanta cobrança. Eu não tinha muita noção de onde procurar, o que fazer, como estudar. Aí, quando eu comecei a fazer as provas, ter resultados horrorosos, eu percebi que eu tinha que fazer diversas questões. O que vem na frente, eu tinha que fazer. Você tinha que organizar mais os pensamentos. Tinha que me organizar mais, isso. Entendi. Senão, eu me perdia muito e não
Não me daria bem. É interessante que eu tô com o Túlio desde o primeiro período, né? E aí eu tenho a vivência com ele. E eu acho que a nossa dificuldade, assim, nas matérias era que a gente se sentia muito pressionado e, às vezes, a gente não sabia muito que linha seguir. Acho que esse é um dos grandes impactos que a gente tem da diferença, assim. Ser o seu próprio mentor quando você entra. Isso. Então, a gente vai passar a palavra para Bia. Bia, diga as suas expectativas aí que você tinha no curso. E agora, o que é que tá de diferente quando você entrou? Bom, primeiro, a minha primeira escolha de curso era física, bacharelado. Se não fosse isso, eu não faria. Eu esperaria o próximo ano e só entraria para física bacharelado. Certo. Assim, até chegar aqui eu achei que ia ser muito difícil. Eu entrei realmente difícil. Mas assim, a primeira semana, conhecer os laboratórios foi incrível. Meu Deus, eu sorri muito. Eu voltei pra casa com o rosto doendo de tanto sorrir. Foi incrível. A primeira semana, os veteranos eram incríveis. Tipo, o ambiente... Eu convivi com primos, colegas, amigos que já faziam faculdade. E me disseram, cara, universidade é o ambiente. Às vezes não é o mais legal, mas aqui foi completamente diferente. Tipo, todo mundo era legal. Todo mundo te ajudava. Até hoje, você passa, não sabe de uma coisa, você pergunta a alguém e eles te respondem. Em questão das aulas. Incríveis. Meu Deus, eu adorei as aulas. Tipo, no ensino médio, meu também foi na pandemia. Então, a gente não aprendeu tanto e não teve uma base tão boa de física. Mas, mesmo assim, as aulas ainda são maravilhosas. Sim. Tipo, você vem pra aula... Obviamente, época de prova, você olha pro livro assim e você fica... Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas você vai pra aula de física e você fica... Eu estou aqui pra isso, vou continuar... A nota vai ser baixa? Vai, mas assim... É o comum no início do curso. Detalhe. Você pega o ritmo pra pegar. Não é fácil. Sim, exige uma certa você disciplina. ter disciplina de sentar, estudar, passar um tempo X, ficar, fazer exercício, achar o exercício, que são muitos. Assim... É difícil, Sim. Mas vale a pena, vale muito a pena. Você tem, assim, você sempre quis física. Por que essa paixão por física? É a minha pergunta. Primeiro, não foi sempre física. Eu não sabia o que queria. Tipo, eu já fiz muito teste vocacional, deu quase todas as áreas de exatas. A gente coloca algumas como música e algumas partes da arte, mas assim, eram exatas. Eu queria engenharia mecânica, graças a Deus não tinha, porque uma hora ou outra, eu ia acabar em física. É a única certeza que eu tenho na vida. Tipo, era esse o meu curso. As matérias da física iam apaixonar você. Sim. Ok. Tipo, eu queria a ciência exata mais incrível que tivesse, e pra mim foi a física. Certo. É a minha sempre teve visão. essa curiosidade, assim, entendi. Aí, assim, tipo, as matérias são incríveis, as pessoas são incríveis, o bloco é a minha cara. Tipo, eu adoro lugares não muito movimentados. O pessoal é super gente boa. É limpo, tá, gente? É muito limpo. O nosso instituto é limpo. Sim. O nosso instituto... mais E é acolhedor, É. Então, assim, quais são as suas perspectivas acadêmicas? Eu vi você falando que você gostou muito dos laboratórios, que eu acho que é uma das coisas que mais apaixonam os alunos, assim. De primeira são as palestras dos professores da teórica, os laboratórios. É uma das coisas que mais a gente se interessa em fazer e, enfim. Você acha, quais são suas perspectivas acadêmicas acerca disso? Assim, quando eu entrei, na primeira semana, os veteranos, os professores também liberaram os laboratórios pra gente conhecer. Foi incrível, eu quis participar, sinceramente, de todos. Só que a estadia aqui da graduação não é tão longa e não te permite participar de tudo. Então eu fui filtrando, percebi que eu prefiro os teóricos. Daí eu também entrei em desespero porque são muitos e são muito bons, muito interessantes. Então, assim, até eu chegar no que eu quero realmente, vai demorar um pouco, eu vou achar. Pode ter certeza que eu vou achar. Um momento vai achar. Só que são muito incríveis, todos são muito legais. Então, assim, não tenho, assim, um norte pra ir, porque, meu Deus, é muita informação maravilhosa. Ok. Em relação, assim, às matérias da graduação, você teve alguma dificuldade? O primeiro contato, assim, você acabou de sair do ensino médio e aí você passou pra... Não, eu, terminei o ensino médio e esperei um tempo, porque eu ainda não tinha decidido o que eu queria e eu não ia dar viagem perdida. Eu vou entrar pra uma coisa, é só pra isso, vou continuar. Ok.
Então, eu esperei um tempo até eu me decidir o que eu queria. Quando eu tive certeza, eu entrei, passei, fiz a prova, tô aqui. E esqueci a pergunta. Suas perspectivas... desculpa. Sobre as provas. Sobre dificuldade de ensino médio para faculdade. Assim, é a cobrança. Tipo, você tem que ir lá, você tem que estudar. Não tem o professor que nem ensino médio. Você não fez a tarefa, faz a tarefa. Não, você vai ter que correr atrás. O mais chocante foram as provas. Com toda certeza. Sempre são as provas. Sempre são as provas. E, tipo, não era porque elas são, ai meu Deus, absurdamente difíceis. Não. É porque você tem que estudar o assunto. E nossa, o choque é muito grande. Porque, tipo, o ensino médio, você tem, vamos fazer aqui umas fórmulas. A matemática do ensino médio é completamente diferente de cálculo. Não que eu tenha achado difícil, só que, como eu disse, você ter disciplina de estudar, de parar o tempo, é difícil. É difícil. É difícil. Puxando o gancho, né, sobre perspectivas acadêmicas, já que agora todos estão aparentemente bem situados no curso, eu vou passar um pouco a palavra para Yasmin. Quais são, assim, suas perspectivas acadêmicas agora que você entrou no curso e aparentemente está determinada a continuar? Sim. Então, fizeram muito a caveira de cálculo 1 para os calouros. Sim. Dizendo, cálculo 1 é muito diferente, é nada que você viu. E realmente é uma coisa assim que se você não teve uma boa base de matemática no ensino médio, você vai penar um pouquinho, você vai ter que correr atrás aí do prejuízo, principalmente trigonometria. Né? Vai precisar de bastante trigonometria. Tanto para cálculo quanto para física 1, você vai precisar de bastante. A matéria, né, do primeiro período, que é geometria analítica, eu acho que é uma matéria tranquila, assim, que se a gente se esforçar, porque é um assunto que já vem do ensino médio, né, Sim. que é parte de vetores, planos, retas, é mais tranquilo, e eu acho que nesse primeiro período, o que mais pesa mesmo para quem é calouro é o choque. É o choque, porque é uma coisa que muitas pessoas não viram antes, né, mas dá para passar, se você se esforçar bastante, você consegue passar. E é como alguns professores falam, se você não tira nota boa nas primeiras provas, não precisa se desesperar por isso, porque você aprende gradativamente. Então, se você foi mal na primeira prova, não quer dizer que você vai mal nas próximas. Você pode ir melhorando, tem reavaliação final, então não é uma coisa que você se desespera no começo. Você, é o choque a primeira prova, mas aí é só manter a calma, estudando, ser consistente. Você tem que ser consistente e aí as suas notas elas vão aumentando gradativamente. Tem uma questão, né, que a gente, quando escolhe exatas, a gente já entra achando que sabe de tudo, sabe de matemática, sabe de física, sabe o máximo, assim. E a gente tem sempre um choque de realidade, que é você saber que você não sabe tudo. Você tem que parar para estudar. Exatamente, porque, como a Bia falou, né, a primeira opção dela era engenharia mecânica, né? A minha também, e aqui em Maceió não tem, né? Aqui na UFAL não tem. Eu planejava ir para o UFPE e tal, fazer mecânica lá. Só que, como a Bia falou, eu acho que em algum momento também eu iria para física, eu iria acabar na física, porque eu escolhi física depois de saber que aqui não tinha engenharia mecânica, porque era uma matéria que no ensino médio eu me dava muito bem. As minhas notas, as maiores notas, assim, eram sempre na área de exatas, e física, as minhas notas em física eram maiores, assim, que minhas notas em matemática. E eu achei que cheguei aqui a ver cinemática, dinâmica, já sei. Mas física 1 tá sendo assim, eu acho que tá sendo pior do que cálculo 1, sendo bem sincera. Pode falar, Gustavo, eu sei que você quer falar alguma coisa. Não, eu só concordo com ela nesse sentido. Mas assim, qual você acha assim que porque física tá sendo pior do que cálculo? É a linha de raciocínio que você tem, assim, que ter... É porque física, você tem que... cálculo 1 é muito direto. Sim. Você chega lá e o limite disso, a derivada disso, tem as regras aí, regra de derivadas, é tudo muito direto, é tudo muito ao ponto. E física 1 não, você tem que entender a natureza por trás daquilo. Você tem que entender o sentido por trás daquilo. Não adianta, porque no ensino médio
a gente tem todas as fórmulas lá bonitinhas, os professores, eles amassam tudo e só jogam, tipo assim, ó, você usa essa fórmulazinha aqui, essa equação, e você descobre. Mas aqui não é assim, você não pode só pegar a fórmula final e fazer a questão inteira. Você tem que entender a ciência por trás daquilo, você tem que entender o sentido, o passo a passo. Sim. E, então, por isso, por precisar de um pouco de raciocínio a mais do que cálculo, que é uma coisa mais direta, Física 1 acaba sendo a matéria mais difícil para quem entra, assim, no primeiro período. Sim, inclusive, era uma coisa que eu, puxando o gancho, eu falar assim com o Gustavo e com você. A gente estava conversando antes, né, que um dos grandes problemas que a gente acha que não vai ter aqui é que a escrita. A gente vai fazer alguma questão, a gente tem que explicar muito bem a linha de raciocínio, a gente tem que entender. No ensino médio, não. A gente vai mais direto, aplicar a fórmula e acabou. Mas aqui não. Vocês acham que esse é o problema, assim, das matérias da física ser um pouco mais complexas do que as de cálculo? Deixa eu ver. Peraí, repete a pergunta aqui. Eu quis dizer assim, se é por isso, por você desenvolver uma escrita da linha de raciocínio, que as matérias de física são mais difíceis do que as de cálculo. Porque é muito mais questão interpretativa mesmo. Sim. Tem que ter Muita prática. muita prática, ainda tem que aprender sobre... Porque mesmo errando alguma coisa, tipo preposição, por exemplo, um se Sim. ou uma palavra em específico, você já erra uma questão inteira por causa de uma interpretação. Então, acredito que sim. Praticar muito. Praticar muito. Então, vou falar um pouco, né, sobre a minha vivência, também minhas expectativas em relação ao curso e agora como é que eu estou me adaptando, já que vocês falaram de vocês. Eu comecei fazendo o curso de Física Licenciatura. Na época eu trabalhava, então eu não tinha tempo para estudar integral, que era o curso de bacharelado. Aí, desde então, eu falei, se eu não me identificasse com o curso de licenciatura, eu migraria para bacharelado. E foi o que aconteceu a partir do segundo período. E uma das coisas que eu mais tinha dificuldade é em me adaptar em questão de horário. Porque antes eu estudava à noite e agora eu tinha que estudar integral. E os meus métodos de estudo tiveram que mudar, porque quando... Eu já imaginava que ia ser difícil, mas eu não imaginava que ia ser tão difícil assim. Que exige um certo refinamento nas coisas que você está escrevendo, nas provas que você está fazendo. Por isso que eu acho que foi um choque assim para mim. E também no ensino médio eu gostava bastante de física, só que eu tinha dúvidas entre química e física, assim como o Gustavo e o Túlio tinham dúvidas, eu também tinha muitas dúvidas. Acabei fazendo física. Não lembro o que foi na época que me deu que eu não vou fazer física, mas eu sempre gostei bastante. E aí eu acabei pegando o jeito de verdade de estudar agora para as matérias, agora nesse período, assim, porque a adaptação a gente acha que é curta, mas é longa. Tem pessoas que se adaptam mais rápido, tem outras que não se adaptam tão rápido. Eu sou das pessoas que não se adaptam rápido. Mas assim, como vocês falaram, é um curso que realmente eu gosto de fazer, que se eu fizesse química, em algum momento eu iria migrar para cá. Inclusive, o que mais me apaixonou também eram os laboratórios. São os laboratórios. Uma das motivações, assim, pra gente continuar no curso, às vezes, é que um pouco das pesquisas, um pouco dos laboratórios. Temos professores muito bons. Sim, em relação muitos. a isso, assim. Aulas muito boas, a gente não tem o que reclamar. Como a Bia falou, nosso instituto é muito limpo. As pessoas são muito legais. E eu acho que é isso. E, Túlio, assim, sua perspectiva é continuar na área acadêmica, por aí? Já que agora você está mais situado assim no curso. Desde o início, o meu interesse só foi realmente na área acadêmica. Fazer pesquisa ou mesmo acabar virando professor universitário. Entendi. Nunca tive interesse de sair da universidade. Entendi. No caso, você está gostando bastante da área que você está, você assim, quer seguir, e no caso é isso. Isso. Ok. As pesquisas que eu faço agora eu estou interessado. Ok. Então, vocês imaginavam ter tantas dificuldades assim quando entraram? Ou vocês acharam que era mais tranquilo? Se eu ia ter mais dificuldade quando eu entrasse? Sim. Vocês imaginavam que ia ser essa dificuldade? Definitivamente não achava que ia ser fácil. Eu sou o rei da matemática. Não me considerava, tipo...
me considerava mediano no ensino médio, porque tinha as pessoas que realmente eram melhores que eu. Tipo, na minha própria sala tinha um pessoal que já ganhou medalha de honra no BMAP, então eu tinha que ficar competindo com eles pra tentar, tipo, ser melhor em matemática, essas coisas. Mas no curso eu realmente já esperava que não ia ser nem um pouco fácil quando eu entrasse. E acabou que confirmei minhas expectativas assim que eu entrei. Eu pensava que pelo menos eu ia passar em cálculo, eu não passei de primeiro. Mas, pelo menos no segundo semestre eu passei, mas... Eu tomei um choque de realidade quando eu entrei. Uma das coisas que a gente fica pensando, né, que quando a gente reprova em alguma matéria, é muito comum reprovar em uma matéria, porque tá nessa adaptação, né? Ensino médio, curso de física, já me aconteceu também. E às vezes eu acho que o ambiente acaba te mantendo na faculdade. Muita gente acaba desistindo, mas o ambiente ajuda muito, como você tinha falado. Então, gente, agora quero que vocês conversem entre si, né, sobre essa parte, assim, de adaptação no geral. Quais vocês acham, assim, que o que agregou muito e o que, de fato, vocês acharam que ia ser mais difícil? O que aconteceu? Pra mim, eu achei que o mais difícil ia ser, tipo, se acostumar às aulas. Foi horrível. Tipo, eu tive o pior começo possível. Primeiro de tudo, pra que saibam, eu sou de interior. Chegar e ir embora da UFAL não depende de mim. Eu não ando na cidade, Maceió. Eu não sei pra onde eu vou. E eu não sei nem pegar o ônibus pra voltar pra casa. No primeiro dia, eu só fiquei aqui até o meio-dia, porque tava sendo só pra conhecer os outros calouros. Fiz muitos amigos nesse dia. No segundo dia, a gente foi conhecer os laboratórios. O ônibus me esqueceu à tarde. Tá? Desculpa aí, é que foi inesperado. Foi. O ônibus me esqueceu à tarde. Eu tive que pedir internet a uma estranha no ponto do ônibus, chorando. Aí tinha outra menina, graças a Deus, tinha outra menina da minha cidade que estava aqui. Conversei com ela, a gente mandou mensagem pro motorista, ele, opa, sabia não. Tipo, era o início do semestre, geralmente não tem muita gente frequentando a UFAL. Então, o que acontece é que alguns ônibus de interior, ele não vem. E eu não sabia. E eu vim do mesmo jeito. Aí, assim, depois daí, foi só ladeira abaixo. Ele me esqueceu esse dia, eu comecei a acordar várias vezes durante a noite, faço isso até hoje. Eu nem durmo mais, nossa. De que... Primeiro... Ah, tá. Coqueiro Seco. Ah, é verdade, esqueci disso. Túlio também era. Túlio também era do Coqueiro Seco. O que acontece? Aí daí eu comecei a acordar várias vezes durante a noite. A primeira prova, eu não sabia o que eu tava fazendo. A famosa ansiedade. Não era nem isso. Eu olhei pra prova, legal, mas eu coloco a resposta aqui. Por que eles me deram mais folhas? É pra eu fazer. Eu não sabia, eu juro. Aí eu respondi a prova completamente errado, obviamente. Eu tirei um 0 muito bonito. Eu chorei. Desculpa, isso é triste. É muito triste. Eu só ri porque eu já passei muito por isso. Eu lembro que no dia que eu vi minha nota, a gente teve uma palestra. Eu não gosto de lugares muito fechados e com muita gente. Eu comecei a sufocar, saí da palestra. Eu fui almoçar, foi eu e Yasmin, que estudamos juntas. O almoço era eu chorando, a Yasmin do meu lado. Eu sentei no hall, comecei a chorar e pedi para os veteranos me ajudarem. Eu soube disso. Eu soube disso porque eu soube que Yasmin falou. Eu não sabia o que fazer. Porque eu estava querendo chorar também. Eu acho que vocês vieram conversar comigo. Ela falou. Inclusive, vocês tiveram assim, uma monitoria, não foi? Dos veteranos, Sim. assim, pra ajudar na matéria. Ajudou, pelo menos? Ajudou. Ajudou Tipo, eles bastante. salvaram muito a pele da gente. E de vez em quando ainda perguntam, e aí, mano? Tá livre? Eu preciso de ajuda. Então, é importante ter esse apoio. Eu acho que é importante ter esse apoio, assim, de estudo. Não, e puxando um gancho de lá atrás, da primeira prova que a gente fez, se eu não me engano foi de geometria analítica, e foi o que eu falei um pouquinho antes, que é a matéria, assim, mais fácil, entre aspas, porque é o que a gente vê no ensino médio. Só que, assim, o nervosismo de ser a primeira prova, porque eu sabia o conteúdo da prova inteira, mas aí eu tirei 1, porque eu esqueci, tipo... Eu esqueci de tirar módulo em todas as questões, então saiu tudo errado.
sabe? E aí essa questão aí de nervosismo, a gente tem que aprender a trabalhar com isso nas provas. É muito difícil, principalmente quando é uma matéria que exige mais, né? Física 1, mas... Vai terminar? Não, pode falar. Eu ia falar, tipo, antes de entrar no curso, eu tava estudando justamente cinemática antes do curso. Não mudou muita coisa, porque ainda tinha um monte de definições que não tinha no ensino médio. Eu assistia um canal chamado Física 2.0 na época. Era um canal muito legal, eu recomendo pra quem... se alguém estiver assistindo aqui que ainda vai entrar no UFAL pra, tipo, revisar essas coisas. Eu tentei estudar sozinho nessa época, só que acabou que não deu muito certo, porque eu acabei aprovando do mesmo jeito. O que diferencia nesse início nem a questão matemática ou as equações utilizadas, e sim mais o como eles cobram, que aqui no ensino superior, diferente do ensino médio, cobram mais a interpretação, você tem que entender o problema e não simplesmente aplicar uma fórmula e encontrar um resultado tal. Nossa, é uma coisa que conta bastante, que eu sofri no primeiro período, é a organização de prova. Se você tem que manter sua linha de raciocínio muito bem organizada. Eu não tinha isso. Eu só comecei a ter noção disso quando um professor tirou ponto meu porque eu não estava organizando a prova. Isso formou meu caráter. Acho que eu tive, tipo, professor que ficava me cobrando no ensino médio pra ficar fazendo organizado, porque senão eu acho que eu teria sofrido também. Exatamente. E o pior é que, tipo, você esquece na hora da prova. Sim. Eu fui pra prova já é a segunda vez que acontece e eu não sabia, mas eu estava nervosa. Eu tava tão louca que eu não sabia. Eu comecei a prova, eu esqueci tudo. Era derivada, eu esqueci tudo. Aí, tipo, calma, respire e começa a escrever o que você lembra do lado. Eu terminei a prova e entreguei isso para tirar uma boa nota. Enfim, eu acho que eu sou o tipo de pessoa que assim que pega a prova, tem que esperar uns 5 minutinhos pra minha alma voltar pro corpo e entender o que é que eu tenho que fazer. Eu sou muito ansiosa. Eu era extremamente mais ansiosa, assim, nos primeiros períodos. E agora eu acho que tá melhor, mas você só melhora a ansiedade fazendo prova. Isso é algo que você adquire uma certa tranquilidade ao longo do curso. Mas eu não conseguia raciocinar assim que eu pegava a prova. Eu demorava muito mais pra fazer a prova nos primeiros períodos. Não dava assim pra mim. Assim, quando a gente começa a prova, o desespero tá mil. Tipo, eu realmente, a última prova que eu fiz de cálculo, eu olhei, respirei e fiz a prova que eu sabia. Depois eu olhei assim, cara, é tudo, eu vou entregar. Eu pensei, eu vou esperar mais um pouquinho. Eu esperei, eu lembrei de um monte de coisa. É sempre assim. É sempre assim. E o fatídico momento em que você sai de uma prova, aí você fala, poxa, não fiz aquela questão. Aí você lembra. Aí eu vou na prova de cálculo. Eu sabia fazer. Aí você sai, poxa, eu não fiz. Não, a prova de pior cálculo. Quando a pessoa pensa que tá certo, comenta com um colega e diz, pô, era essa... Era isso mesmo. Era nada a ver com a questão. É uma massa negativa. Não, esse é o momento... pós-prova. A nossa turma sai toda da prova e a gente espera a Yasmin sair, porque assim que a gente sai, ela tá lá falando de como foi a prova dela e todo mundo percebe. Gente, a gente não sabe de nada, porque não dá, cada um vai contando a sua versão da prova e não é a mesma coisa. Acho que foi no meu segundo período, tava indo tinha terminado de uma prova, era a terceira prova, que era sobre centro de massa. Tinha uma questão, que não sei se vocês vão lembrar, que era... Vocês dois que já cursaram, que era uma de bloco diferente, tipo, um monte de quadrado que você tinha que calcular o centro de massa dela. Aí, tipo, eu fiz a questão e falei, pô, essa aqui não é possível que eu erre. Cheguei na fila da RU, pensei, putz! Eu errei nada, eu errei tudo naquela questão. E quando você escreve a resposta certa, aí você apaga, escreve uma errada, ou deixa em branco e entrega a prova. Você tá mandando indireta pra mim? É porque me acontece, até hoje me acontece. Eu tive uma prova aí que eu fiz, e aí eu não sei o que aconteceu. Não sei se eu entreguei todas as folhas. Mas, assim, era um erro que eu não poderia ter cometido. Só deixei só a resposta só na prova. E o professor, cadê os seus cálculos? Então também não sei onde estão meus cálculos, professor. É tenso demais. Eu ia falar alguma coisa tipo, professor, eu só pensei que essa aqui era a resposta. Eu tirei da minha cabeça. Assim, Eu só sei que essa aqui é a resposta. meu Deus, pra quem entra Exato, agora,
Eu acho que, tipo, as provas são difíceis, pegar o ritmo não é fácil, e é um curso, querendo ou não, ele vai te cobrar muito. Tipo, a nota pra entrar, ela é realmente fácil de entrar. A questão é, cara, ele é puxado. Tipo, Você realmente muito faz puxado. o curso de física porque você gosta de física. Não tem outra escolha. Você- Você gosta daquilo, você quer fazer aquilo. Você não fica se você realmente não gostar. E assim, pra quem entra, faça amigos da sua turma, pelo amor de Deus, porque sozinho você não fica. A gente tá falando de pontos, assim, negativos em questão de prova, mas tem pontos positivos também, tá? Tem pontos positivos em que, por exemplo, o ambiente é muito bom. Os professores são muito solícitos a tirar dúvida. Pelo menos até agora os que eu tive são muito solícitos. A questão também de eventos que tem anual, assim, é algo que você se descontrai muito. É um momento de descontrair, de você aprender e incentivar outras pessoas a entrarem também no curso. Um exemplo é a Expo Física. Todo ano acontece. E todo ano eu tô lá pulando no stand da música. Todo ano eu tô lá pulando. Inclusive, aconselho, de fato, vocês a participarem, porque para não viver só nessa pressão de prova, sempre participar é bom. Participar é ótimo. Essas coisas. A questão também é amigos. Você tem que fazer um certo, como posso dizer, você tem que ter uma boa Base de relação, apoio. uma boa relação com essas pessoas. Quando eu entrei, meus veteranos também me ajudaram bastante. O negócio de escolher amizade é que você tem que escolher alguém que tenha os mesmos Mesmos objetivos que você. Porque não adianta nada você fazer amizade com uma pessoa que ela não se esforça para passar, né? Muitas pessoas vêm aqui com o intuito de, vou conhecer o curso. Enquanto outras vêm, tipo, eu quero muito fazer física. Então, a gente tem que aprender, assim, os calouros, Filtrar, né? Tem que aprender a filtrar isso. E uma coisa boa, né, pra mim, pra Bia, é que os nossos veteranos são os exemplos, assim, Muita os qualidade. melhores que a gente poderia ter aí, né? Tipo, no início, eu lembro que a gente, primeira semana, tem muito calor junto. A gente andava, tipo, era um monte. E hoje em dia não tem tantos, tá? Tem gente que eu vi 2 vezes. Pior que tem essa, tipo, a gente começa com 50 pessoas, chega no final do período Tá com uma. tem 10. 10 é No muito. Primeiro, 10 é muito. Acho que a nossa turma ainda tem uns 15, 16, tipo, que é calouro mesmo. Ter esse A nossa apoio. turma só sobrou 9, eu acho. 9, Teve 10. quem? Eu, tu, David... Os 2 Davids, o café. É. Foi uns 9 mesmo, 9, 10. Mas assim, são pessoas que até hoje mantêm uma boa relação. Se você perguntar alguma coisa, a gente paga matéria junto, então a gente sempre se ajuda. Pelo menos nisso, a gente se ajuda aí. E então, falando em coisas boas aí da faculdade, eu acho que também, falando sobre as veteranas, me ajudaram bastante, assim, trigonometria. Helder, salvou todo mundo aí. Eu fiz ele Helder. marcar meus livros digitais. Eu cheguei, então, marca aqui pra mim. Eu tenho que estudar um monte de livro por causa disso. O Helder deu umas 3 aulas de De trigonometria trigonometria. pra gente. E foi, assim, uma coisa que quem não sabia Aprendeu. salvou muito. A monitoria, né? Muita gente não sabe, mas na primeira semana aí dos calouros a gente tem monitoria, que é justamente pra isso. Acho que tem professores também que ajudam na monitoria, é interessante sempre participar, né, da monitoria. Então, gente, aproveitando que a gente já fez nosso desabafo aqui, né, sobre a graduação, falamos um pouco das nossas experiências, das nossas expectativas. Muito obrigada a todos por participarem, né? É importante que as pessoas tenham essa visão, assim, do curso, entendam mais ou menos como é que funciona. E obrigado, né, todos também que vão assistir. Esse foi o nosso episódio de hoje de Sala de Estudantes. Até a próxima.